Questão 27, item 01. Uma loja oferece um celular em duas formas de pagamento: à vista, por R$ 850, ou a prazo, com uma entrada no valor de R$ 100 e uma prestação de R$ 900, 30 dias após a compra. A taxa de juros mensal cobrada pela loja é inferior a 20%. Então, essa questão envolve o conhecimento de matemática financeira. E matemática financeira é a parte da matemática que cuida sobre o valor do dinheiro no tempo. E basicamente a gente faz três coisas. A gente faz a operação de juros, que é pegar um dinheiro no valor presente e jogar para o futuro e ver quanto que aumenta. Pegar a operação de desconto, que é pegar um valor no futuro e trazer para um tempo anterior e ver quanto que diminui. E a terceira coisa que a gente faz, que é equivalência de capitais, ou seja, igualdade de capitais. É quando eu pego duas situações, dois cenários e comparo um e outro para ver qual que é mais benéfico. Ele pode ser mais vantajoso economicamente ou financeiramente, né, dependendo da questão. E essa questão é justamente isso. Eu vou comparar dois cenários. Eu vou comparar a compra de um celular em um cenário à vista com a compra de um celular de um cenário a prazo. Então, o que eu tenho? Quais são os dados? O celular à vista, eu tenho uma parcela, um pagamento de R$ 850 no momento zero, que é no dia de compra, e eu vou comparar ele com o pagamento, com a compra a prazo. Na compra a prazo, eu vou dar uma entrada, vou fazer um pagamento de R$ 100 no dia da compra, e depois de 30 dias, eu vou pagar uma parcela, uma prestação de R$ 900. Para eu poder comparar esses dois cenários, tem uma coisa que eu preciso fazer. Que coisa é essa? Eu tenho que estar com todos os valores na mesma data, na mesma data focal, no mesmo ponto. Ou seja, se eu tenho que trazer para o ponto zero, o marco zero, que é o dia da compra, vai ser o meu valor presente. Eu vou pegar o valor presente, que é o valor atual, eu vou pegar o valor futuro, que é o R$ 900, que é daqui a 30 dias, e eu vou trazer para cá. Então eu posso chamar de valor presente, valor atual, que é no dia da compra, no dia zero, e o valor futuro, que é o valor daqui a 30 dias, pode ser que chame, em alguns casos, de valor nominal, porque se eu estiver tratando de título de crédito, por exemplo, um cheque, uma promissória, uma duplicata, um título de crédito geralmente vai ter a data do vencimento e o valor do vencimento. O valor do vencimento é o valor nominal, que é o valor que está na capa, que está na folha, que está no papelzinho do título. Por isso que eu posso chamar também de nominal. Então, em resumo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os R$ 900 e vou trazer por valor presente. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso de duas formas, calcular isso de duas formas. Em matemática financeira eu tenho dois regimes. Eu tenho o regime de capitalização simples e o regime de capitalização composto. O regime de capitalização simples, ele é linear. Ele lembra uma função do primeiro grau. Eu vou ter um momento zero, eu vou calcular os juros sobre o momento zero e todo mês vai incidir o mesmo juros. Ele lembra uma progressão aritmética, aquela que tem uma razão que é somada mês a mês. E já o regime composto, eu vou ter uma coisa que lembra uma função exponencial. Os juros vão incidir não sobre o primeiro valor, que é o meu capital inicial, eles vão incidir juros sobre juros. Todo mês eu vou calcular os juros sobre um montante diferente, sobre um montante atualizado. Ele vai me lembrar uma progressão geométrica que vai crescer geometricamente, exponencialmente. Então, quando eu olho o gráfico comparando os dois regimes, o simples e o composto, eu noto que existem três situações. No ponto 1, no ponto de tempo igual a 1, se eu calcular tanto pelo regime composto quanto pelo regime simples, ele vai dar o mesmo resultado. Se eu for calcular a outra situação, se eu for calcular entre o tempo 0 e o tempo 1, o regime simples, o valor no regime simples vai dar acima do valor no regime composto. E se eu for calcular acima de um tempo,
uma unidade de tempo, o valor que eu vou calcular, que eu vou chegar na fórmula do regime composto, vai ser maior do que o valor que eu vou calcular na fórmula do regime simples. Então, assim, a gente já sabe disso, quando que um dá mais, quando que um dá menos. O que eu vou perceber nessa questão em específico? Eu estou falando e vale para esta questão. Ele me disse que ele quer a taxa de juros mensal. E toda vez eu vou ter duas unidades do tempo, no N, que é o próprio tempo, e na taxa. A taxa vai ter um percentual a cada quantidade de tempo. Então eu vou ter, sei lá, 10% ao mês, 10% ao ano, 5% ao dia. Então a taxa vai variar conforme o mês. Como ele está pedindo mensal, eu tenho que ter a taxa e o tempo na mesma unidade de tempo. Então eu vou ter que a minha taxa, se ele quer mensal, eu vou ter que pegar aquele prazo de 30 dias que ele me deu no enunciado e vou ter que converter isso para mês. Como é que eu passo de dia para mês? Eu divido por 30. Então se eu tenho 30 dias, equivale a um mês. Pronto, na hora que eu tenho a taxa de juros mensal e eu descubro que ele está pedindo para eu calcular um mês, olhando no meu gráfico, eu vou chegar aqui, eu estou no ponto igual a 1, de tempo igual a 1, de N igual a 1. O que quer dizer isso? Nessa questão em específico, calcular pelo regime simples ou pelo regime composto não vai fazer diferença porque vai dar o mesmo resultado. Então agora eu vou mostrar para vocês como que calcula pelo regime simples, que geralmente é mais fácil, que é só somar e subtrair, e vou mostrar pelo regime composto, que aí já é um pouco mais complicado, que tem potência, que tem divisão, certo? Então vamos lá, vamos calcular dos dois modos. Então, eu tenho uma situação a prazo, eu tenho que pegar R$900 e trazer para o tempo presente. Mas note, eu tenho que pegar o valor futuro, trazer para o tempo presente, mas esse valor presente, ele não é necessariamente os R$850. O valor do presente, lembra que eu dei uma entrada de R$100? Então, esses R$100 não vão sofrer juntos. Não vão sofrer juros. Então, eu vou pegar R$850, eu vou subtrair a minha entrada e eu vou chegar no valor, que é os R$750. R$750 é o valor que eu vou aplicar juros e vou transformar ele daqui a um mês em 900. Então, essa proporção, esse cálculo tem que ser feito sempre em cima de R$750. Ou seja, lembrem, se a questão de matemática der uma entrada, eu tenho que subtrair a entrada do valor do pagamento à vista. Por quê? Porque a entrada, sobre a entrada não ocorre, a gente não conta juros. Continuando. Então eu vou ter que ali, os R$850 eu vou dividir em 750, que é meu valor presente, mais R$100 da entrada. E a igualdade minha vai ser na hora que eu for calcular, eu vou usar o 750, que é o valor presente, e vou transformar em 900, que é o valor futuro. Então, agora, pelo regime simples, eu vou pegar a minha fórmula do montante, que é a fórmula tradicional do montante no regime simples, que é montante igual ao capital inicial vezes 1 mais IN, e vou substituir a letra do M, montante, por valor futuro, e C de capital inicial por valor presente, mas é a mesma fórmula. Então, eu vou aplicar que o valor futuro é igual ao meu valor presente vezes 1 mais IN. Substituo os valores, lembrando que N é igual a 1 mês, porque a taxa que eu quero é uma taxa mensal. Desenvolvo, e eu vou chegar que o meu I, a minha taxa de juros, é 0,2, ou seja, 20% ao mês, uma taxa mensal. Agora, vamos fazer mais rápido o cálculo no regime composto. O item fala que é inferior a 20%, não, a taxa não é inferior a 20%. Inferior a 20% seria 19%, 18%. A taxa é igual a 20%. Então, eu tenho regime composto. Mesma coisa, a fórmula do montante no regime composto. Substituo montante por valor futuro e capital inicial por valor presente. Cheguei no meu formulário, agora é só substituir os valores. Substituindo, eu descubro que o meu I é igual a 0,2 ou 20% ao mês. Lembra que no primeiro slide eu falei para vocês que o valor no regime simples e o valor no regime composto para o tempo igual a 1 ia dar o mesmo valor? Pois é, deu o valor de 20%. Agora eu vou trazer uma terceira forma de fazer,
que geralmente ela é muito boa para fazer em questões de matemática financeira, que é mais para agilizar o cálculo, que é fazer um teste. Eu vou testar o 20%. Então o que eu tenho? Eu tenho os R$ 850, que vai ser uma divisão de 750 mais 100, que é da entrada, e eu quero saber um valor futuro, que é um valor X, que eu não sei quanto é que é. Então, ao invés de eu fazer o cálculo para descobrir a taxa, eu vou usar a taxa para descobrir o valor futuro. Se com aquela taxa eu vou ter um valor futuro X, se a taxa for maior do que o 20%, que é o que eu vou testar, o valor futuro vai ser maior que o X que eu descobri. E se a taxa for menor que o valor de 20%, que é o que eu vou utilizar, o meu valor futuro vai ser menor do que o valor que eu descobri com 20%. Então eu vou testar uma igualdade e a partir daquela igualdade eu vou estabelecer o parâmetro, se é maior ou menor. E aí é só testar. Pelo regime simples, aplicando a mesma fórmula, só que eu vou substituir a taxa que eu estou testando. Então eu tenho 750 vezes 1 mais 0,2, que é a taxa, vezes 1, que é o tempo. Eu chego no valor que o valor futuro é R$900. Cravado, 20% dá R$900. E se eu fizer pelo regime composto, substituindo os valores, eu vou chegar no mesmo valor. O valor futuro igual a 900. Resumo da questão. Quando o tempo for igual a 1, o cálculo pelo regime simples é igual o resultado pelo regime simples é igual ao resultado pelo regime composto. Segunda observação, na data focal 0, no dia da compra, sempre deduzir o valor da entrada, porque o valor da entrada não vai incidir juros. E terceira observação, em matemática financeira, às vezes é mais fácil testar o valor que ele está pedindo para quê? Para poder chegar num cálculo mais rápido. Aí você ganha tempo na hora da prova. São as 3 dicas da questão de hoje. Então, questão 27, item 01, proposição está errada.